Boa noite. Nós, da Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade de Juí, nos nossos tradicionais horários do domingo, 19h30, para as reflexões doutrinárias, nos encontramos aqui mais uma vez. Eu, Humberto Borer Garay, trabalhador desta Sociedade Espírita, e atendendo às necessidades do cuidado com a saúde de todos nós estamos ainda transmitindo dos nossos lares as nossas reflexões. E através desta maravilha que é a internet, nós chegamos em todos os cantos do mundo. Saímos aqui do nosso lar ou de qualquer ponto que alguém transmita alguma informação e ela chega de maneira praticamente instantânea a todos os cantos, em todos os rincões do nosso planeta. E nestes momentos em que a internet tem sido o veículo que tem servido para aproximar-nos daqueles que nós não conseguimos fisicamente estar perto, o uso tem se tornado mais massivo. São muito poucos, por certo, aqueles que pensam como funciona a internet. Claro que nós não pensamos nem imaginamos que todo mundo deva saber tecnicamente como funciona, nem nós sabemos. Mas é interessante refletir um pouco a respeito disso. Assim, grosso modo, o aparelho que está aqui à minha frente, captando a minha fala e a minha imagem, ele a transforma em ondas de rádio, ondas eletromagnéticas, e que são transmitidas no vácuo à velocidade da luz. E assim é que chegam quase que instantaneamente a todos os rincões. E isto foi desenvolvido pela inteligência do homem de anos e anos de estudo de progresso a chegar a esta condição. Mas, sem que existisse o eletromagnetismo, a eletricidade e o magnetismo, todos esses estudos seriam vãos, porque não se conseguiria fazer com que isto funcionasse assim como descrevemos. Significando que a base para o funcionamento destas transmissões é a eletricidade e o magnetismo. E aí então nós perguntamos, quem inventou a eletricidade e o magnetismo? Em O Livro dos Espíritos, na sua primeira parte, na questão número 4, a pergunta do codificador Allan Kardec é: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicai às vossas ciências: não há efeito sem causa. Procurai tudo aquilo que não é obra do homem, e a vossa razão lhe responderá. Nós falávamos também que chegam praticamente de forma instantânea em todos os pontos do planeta. Mas há em alguns lugares, agora que são 19 horas e 35 minutos, nós estamos chegando às 7 horas e 35 da manhã da segunda-feira. Em alguns outros lugares estaríamos chegando no início da tarde deste domingo. Isso é muito curioso e é outro ponto que não chama muito a nossa atenção na vida comum, mas também tem importante reflexão, porque se dá esta diferença nos horários em função da movimentação da Terra, que é outro espetáculo maravilhoso para que nós reflitamos. Vejamos, a Terra gira e o que faz estes fusos horários, em volta dela mesmo, do seu eixo, no seu movimento de rotação, a bagatela de 1.700 quilômetros por hora. E enquanto corre ao redor do Sol, a incríveis 107.000 quilômetros por hora, sem ruído, sem tremores, sem perder-se nessa caminhada, sem distanciar-se,
assim como todos os outros corpos celestes fazem o seu caminho, todas as noites, se olharmos, eles estão lá, nos mesmos lugares. Se, por acaso, começasse a Terra a tremer, ameaçar cair no vazio do universo, afastar-se do Sol, o frio começasse a chegar violento, e nós então em desespero, imaginando que iríamos morrer logo a seguida, porque ou cairíamos, ou congelaríamos, e uma voz estertória surgisse nos céus, dizendo: eu sou Deus e vou salvá-los. E tudo começasse a voltar ao seu lugar, acalmar-se, serenizar. Não haveria absolutamente nenhum de nós que duvidaria da existência de Deus. Agora, como tudo funciona de forma perfeita, como tudo funciona de uma maneira sempre serena, muitas vezes nós duvidamos da existência de Deus. Muitas vezes nós cremos, descremos, confortamos, desesperamos, como se não houvesse o Criador de todas as coisas. No livro dos Salmos, no Salmo 19, no capítulo 1, lá está escrito que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. No comentário que Kardec, o codificador, faz a respeito da questão número 4 que recém falamos, ele diz que para crer-se em Deus é suficiente lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, logo há que haver uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que para todo efeito existe uma causa e avançar que o nada poderia fazer alguma coisa. Quantas vezes nós, e muitos de nós, até pelos próprios comportamentos daqueles que creem, parecem esperar que o acaso, que as eventualidades aconteçam e resolvam as questões da nossa existência. Sobre essas questões do acaso, o professor Abraham Cressy Morrison, que foi já desencarnado e foi presidente da Academia de Ciência dos Estados Unidos, em Nova York, ele escreveu um artigo, As 7 razões por que um cientista deve crer em Deus. E antes de elencar as suas 7 razões, ele convida a uma experiência a respeito do acaso. Muito simples a experiência que ele propõe e que qualquer um de nós pode fazer a qualquer momento, até agora, enquanto nós falamos. Se nós pegarmos 10 moedas iguais e numerá-las de 1 a 10, colocá-las no bolso, darmos uma boa movimentada nelas, e depois levarmos a mão ao bolso na intenção de tirarmos a moeda assinalada com o número 1. Nós temos uma chance em 10 de que isso aconteça. Se logo a seguida nós formos retirar na intenção de tirar a número 1 e a número 2 em sequência, nossas oportunidades já vão de 1 para 100 tentativas. Se nós vamos buscar tirar, então, a número 1, logo em seguida a 2 e depois a 3, as nossas chances já são de 1 para 1000 tentativas. E assim, consequentemente, do 1 até o 10, para que nós retiremos nesta sequência exata, as nossas chances são de 1 para 10 bilhões de tentativas. Uma experiência assim simples. Uma experiência que não nos exige muita reflexão para entendê-la. Prova de que o acaso, as eventualidades
não conseguem produzir estas perfeições que nós vemos todos os dias. E observemos não só o universo, mas vamos olhar a natureza mais próxima de nós. Vamos observar os minerais, os vegetais, os animais, a nós mesmos. Vamos ver. E, por certo, nós vamos aceitar que há a presença superior de Deus nas nossas existências. Porque quantas vezes, quando enfrentamos dificuldades, quantas vezes, em meio aos problemas que nós enfrentamos, nós esquecemos do Deus, do Pai, do Criador. Quantas vezes duvidamos e dizemos: mas Deus esqueceu de mim. Se Deus existisse, isto não acontecia. O que será que eu fiz para Deus, para que esteja passando por isso? Se Deus existe, tal ou qual coisa haverão de acontecer. E, assim, nestes nossos momentos difíceis, num momento como este especial que nós estamos vivendo, em que as nossas dificuldades naturais, porque todos as temos, variam de grau ou de intensidade, mas não há ninguém isento de dores neste mundo. E agora soma-se a estas dificuldades esta ameaça, esta invasão microbiana que põe-nos em risco a todos nós. Nenhum está isento desta ameaça. Como que nós temos nos portado? Quantas vezes nós já duvidamos da presença de Deus na nossa vida? Quantas e quantas vezes talvez nós tenhamos blasfemado? E quando falamos em blasfêmia, não falamos em palavras, em dizer diretamente coisas, queixas, reclamações, mas nas nossas ações, nas nossas atitudes. Pois que, se nós desesperamos, se nós nos preocupamos em demasia, nós estamos falhando com a fé, com a confiança no Pai. Se nós não nos importamos com o que está acontecendo e nos colocamos de maneira como se nada estivesse passando, é uma desvalorização da vida, um desrespeito à vida que nos foi dada pelo Pai. E aí, neste ponto, há um gravame muito mais sério, pois que, se não me cuido, se não tomo as medidas necessárias e recomendadas, sabendo que o perigo está iminente, eu estarei responsável por todos os sofrimentos que venha causar a mim. E, se desencarnar por esta enfermidade, chego ao mundo espiritual na condição de suicida voluntário. E não cessam aí as responsabilidades. Porque se me comporto desta maneira e influencio outros a portarem assim, serei corresponsável por todos os sofrimentos que eles passam. E se desencarnam desta enfermidade, serão também suicidas voluntários e eu, incentivador do suicídio. Por isso, na questão 642 do livro, na resposta dos Espíritos ao Codificador, falando da lei divinal, que nós, os homens, precisamos fazer o limite das nossas, porquanto
por todo mal que haja resultado de não o bem. O Espírito das Batista apanha isso num resumo muito precioso quando ele diz: depois da morte se sente no mesmo grau de rudez, tanto o mal quanto o bem que não se fez. Mas Jesus tinha que todo o ensinamento que ele trouxe a respeito das leis divinas, do ensinamento da bondade, da misericórdia e da justiça do Pai, não seriam suficientes para manter-nos com fé inabalável. Então ele disse que rogaria ao Pai para que ele enviasse um outro Consolador quando ele retornasse à casa do Pai. E este Consolador ficaria conosco eternamente, nos ensinaria todas as coisas e faria relembrar de tudo quanto ele havia dito. E então, aí está a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, que veio descerrar este véu que encobria o mundo espiritual, permitindo que os Espíritos de Deus viessem nos trazer todos os ensinamentos a respeito da continuidade da vida, com provas cabais, da imortalidade do Espírito, da reencarnação, de que nós, não encontrando na nossa existência a razão das nossas dores, nós, certamente, elas estarão em vidas anteriores. E assim, entendendo que os resgates que nós precisamos passar são necessários para esta purificação na caminhada que estamos para a perfeição. A justiça, a misericórdia de Deus brilha à nossa frente de maneira a não ser obscurecida nunca mais. Lá, na questão 627 do Livro dos Espíritos, ainda nas leis divinas ou leis naturais, que é do primeiro capítulo da terceira parte, a pergunta que o codificador faz aos espíritos é: se Jesus ensinou todas as leis divinas, qual a utilidade do ensino dos espíritos? Terão mais alguma coisa a nos ensinar? E assim, na nossa reflexão até o momento, e naquilo que nós trouxemos como propósito, inclusive intitulando a nossa reflexão como a utilidade do ensino dos Espíritos, é este ensinamento. É o conhecimento que nos traz e que nos faz manter a fé. E, mantendo-nos com fé, nós conseguimos suportar e superar a hora difícil, a hora amarga. Porque sem esta condição, quando a fé se esvai, é de forma imediata que nos alcança o desespero, o descontrole, porque como será para frente a vida se nós não temos crença de que há um propósito maior para todas as coisas que acontecem no nosso mundo? No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o Espírito Sanson, no item 21, está falando a respeito das mortes, da perda de pessoas amadas, as mortes prematuras. E ele fala
que nestas horas do sofrimento, das dificuldades, que o nosso olhar, vós humanos, ele diz, o olhar precisa sair do terra a terra. E nós precisamos olhar e ver que o bem está muitas vezes aonde só conseguimos enxergar o mal. E que a sábia previdência está onde somente divisamos a fatalidade do destino. Porque a vez de avaliar a justiça divina pela voz será, podeis imaginar, que o Senhor dos mundos iria aplicar-se por mero capricho a infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente. E qualquer coisa que aconteça, em tudo tem o seu propósito. Se perscrutasseis melhor todas as dores que lhes advêm, nelas encontrariam sempre a razão divina, razão regeneradora. E os vossos miseráveis interesses seriam relegados a tão secundária classificação que os atirareis para o último plano. Assim, nós não podemos crer de forma alguma, em momento algum, que o Pai que criou tudo que existe e que criou a nós, e observemos a nós que somos os seres mais perfeitos da criação e os mais importantes, porque a nós o Pai deu poder sobre todas as outras maravilhas. Como poderia relegar-nos, de repente, ao abandono? O que mais nós podemos aproveitar do ensinamento dos Espíritos para esta hora que nós atravessamos? No Livro dos Espíritos, a obra básica da doutrina espírita, na terceira parte das leis morais, da lei de destruição, na questão 730, a pergunta que o codificador faz é: sendo que a morte nos faz passar para uma vida melhor, livra-nos dos males desta, sendo mais de desejar do que temer, porque tem o homem instintivamente tanto horror que ela lhe traz sempre todas as apreensões. Nós já dissemos que o homem deve procurar prolongar a sua existência para cumprir a sua tarefa. Por isso é que Deus lhe deu o instinto de conservação. É natural, então, que nós tenhamos temor em horas como essa. Mas o ensinamento dos Espíritos vai nos acalmar o coração. Dizem eles mais, que a voz interna, que o induz a temer a morte, lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa mais pelo seu progresso. E quando a ameaça de um perigo é um aviso para que aproveite a dilação que Deus lhe concede. Mas o homem ingrato rende mais graças à sua estrela do que ao seu Criador. Então nós podemos, em uma avaliação rápida, pensar sobre esta resposta, sobre a dilação que Deus nos concede em meio ao perigo. Nós que não enfermamos,
Que lições tiramos deste não enfermar? O que estamos fazendo como gratidão por ainda não passarmos por esta dificuldade na expectativa de que nem venhamos a passar? Se enfermei, mas não tive sintomas mais sérios, que aprendi com isso? Que me fez pensar se fosse mais grave? Que eu teria feito para não necessitar passar por isso? Qual o aprendizado? Se houve, então, uma enfermidade de sintomas mais sérios, mas não houve o desencargo, que Deus quis ensinar passando por esta lição? E se eu houver a desencarnar, como chegaria ao mundo espiritual? Será que lá teria vergonha de encarar alguém? Porque lá nada se esconde de ninguém? E se aqueles que desencarnaram e vão fazer as suas avaliações do outro lado da vida, mas nós que aqui ficamos podemos também aprender com estas lições. Cuidou-se, tomou os devidos cuidados, tinham a vida mais regrada. Que lições deixou para cada um de nós? Gostaríamos de sair do mundo da mesma forma. Então, este aprendizado é de uma grandeza maravilhosa para cada um de nós, se bem aproveitar. Na questão 737, ainda na lei de destruição, a pergunta do codificador Kardec é: com que fim fere Deus a humanidade com flagelos destruidores? E a primeira frase da resposta, onde vamos deter-nos, é: para fazê-la progredir mais rápido. E se nós olharmos quanto progresso já aconteceu neste período em que nós estamos vivendo esta ameaça. E se nós olharmos para os outros flagelos destruidores que a Terra já passou, quanta progresso, quanta melhoria daí há de ver. Claro que existe a dor dos desencarnes em maior número, mas nós aprendemos que a vida não termina. Nós aprendemos que ninguém sai da vida sem ser no momento exato, salvo nas observações que fizemos anteriormente. Então, há que acalmar-se o nosso coração. Na questão 738, pergunta o codificador: não poderia Deus, para melhorar a humanidade, utilizar outros meios que não os flagelos destruidores? Vejamos a maravilha deste questionamento. Tudo quanto ele engloba nesta pergunta. E respondem os espíritos: pode, e os usa todos os dias. Deus deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Mas o homem não usa destes meios. Portanto, se torna necessário que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça ver, perceber a sua fraqueza. E quantas lições nós tiramos a respeito das nossas fraquezas, sejam físicas, sejam psíquicas, nesta hora, em que a ameaça de um vírus, fluido venenoso em latim, invisível, microscópico, mas que pode roubar a nossa existência física em breve tempo. Como nós nos sentimos ameaçados. Nós que tantas vezes andamos orgulhosos da nossa condição física
ou dos nossos conhecimentos e entendimentos. E esta fraqueza, que se manifesta pelo temor excessivo ou pela bravata, mas aqui nos trazer um aprendizado. E nesta natural tendência de prolongar a vida, do instinto de sobrevivência. Então, nesse momento que a fraqueza se manifesta, esse conhecimento da doutrina espírita, que vai acalmar o nosso coração enquanto ansiamos para que a ciência descubra o medicamento ou a vacina. Preferencialmente, claro, desejamos a vacina, porque a vacina nos impede de adoecer. Então, vamos refletir um pouco a respeito da vacina. Grosso modo, porque não somos entendidos desta matéria. Mas qual a lógica da vacina? Fazer com que o organismo produza anticorpos sem necessidade de adoecer para isso. É apresentar o vírus ou a bactéria para o sistema imunológico para que ele aprenda como combatê-lo, criando os anticorpos necessários. É mais uma maravilha da ciência, da descoberta do homem, da sua inteligência, que também advém de Deus, porque é um apanágio do Espírito. Deus criou nós, todos espíritos, como princípio inteligente. Mas aí nós perguntaremos mais uma vez, quem inventou o sistema imunológico? Procurai tudo aquilo que não é obra do homem, a vossa razão lhe responderá. E assim como exemplificamos anteriormente, a Terra saindo do seu natural curso, para que nós observemos esta maravilha, também esta maravilha do sistema imunológico, nós observamos mais quando não funciona. Mas se mostra ainda mais maravilhoso quando nós vamos perceber que ele não funcionará num planejamento, num projeto especial. E vamos perguntar mais uma vez, e uma pergunta muito pertinente ao dia de hoje, que é o dia dedicado às mães. A pergunta então é por que o sistema imunológico não ataca o filho? O sistema imunológico da mãe não ataca o filho. É um corpo estranho no seu organismo. Quando se implanta o embrião, a metade veio do homem. Por quê? E não há uma explicação absolutamente correta, lógica, específica do que, ou porquê, o como. Sabe-se o que não acontece. Sabe-se que na implantação do embrião acaba desligando uma via importante para o funcionamento, e nesta região da placenta, adesiva, enfim, o sistema imunológico da mãe não é ativado e não ataca o filho. E se porventura alguma célula da mãe ultrapassar a placenta, o sistema imunológico do filho, que já está atuando desde sempre, é capaz de impedir este ataque. Aí então, não há como deixar de ver um propósito, um planejamento divino, para que nós todos viéssemos a nascer desta forma. E desta maneira com que nós nascemos, envolvidos nas nossas mães, suscitando por esta fragilidade o amor e o carinho tão necessário para que o espírito receba desde a sua infância, para poder caminhar com mais segurança no resgate necessário da sua encarnação. Imaginemos se nós,
desde o berço, mostrássemos a personalidade atual, será que despertaríamos esta amorosidade? O espírito Humberto de Campos traz no livro Boa Nova, na mensagem A Mulher e a Ressurreição, um diálogo de Jesus com Pedro. E neste diálogo, em parte, Jesus diz a Pedro: Pedro, nós precisamos considerar que a mulher recebeu a sagrada missão da vida, tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, está, por isso, mais próximo de Deus, que lhe toma muitas vezes o coração como instrumento das suas mensagens, cheia de sabedoria e de misericórdia. Então, está aí estabelecido este propósito. E nesta hora que nós estamos com temores sobre a nossa vida, há que perguntarmos: quem nos trouxe para a existência que hoje tememos perder? E então tratar de homenagear as nossas mães, tratar de cuidar, de resgatar o relacionamento que esteja difícil, avaliar nessas situações que estamos passando, em que condições estamos de distanciamento, de proximidade, para ir mostrarmos o nosso carinho. Quando se trata desses assuntos, é lógico que muitos, lamentavelmente, pensam: mas não foi bem assim, eu não tive todo esse descuidado. E aí nós lembramos de uma fala que se atribui a Buda, e que diz que ele falava a respeito do amor das mães, que é a maior forma de amor que existe. E alguém lhe disse: mas se a mãe não foi uma boa mãe? Então ele diz: amai-a da mesma maneira, porque ela poderia ter abortado. Então, que homenagem podemos fazer nós às nossas mães neste dia? Que não seja amá-las profundamente. Se elas já estão no mundo espiritual, as nossas orações a alcançam, levando a nossa gratidão, nosso pedido de perdão. Se elas estão próximas, o nosso carinho, o cuidado conosco, respeitando a vida que Deus nos deu através delas. E o cuidado com os outros, para que as nossas mães enxerguem em nós pessoas generosas, caridosas, que se preocupam com os seus irmãos. Dividir nessa hora tão difícil daquilo que nós temos com os outros que tanto necessitam e que cresce substancialmente as necessidades, seja do conforto espiritual, seja da palavra consoladora, seja do bem material. Dividir. O espírito Alta de Souza, poetisa, traz no livro Antologia dos Imortais, da psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, e este verso por Valdo Vieira, que ela chamou do verso divide. Não some simplesmente os bens da vida, Deus reparte a bondade com grandeza. O próprio pão que te enriquece a mesa é mensagem da terra dividida. Fita a glória solar fremindo acesa, a fonte que ao descanso te convida, e as flores que se entregam sem medida no altar de luz da natureza. Divide assim do que te sobre, o celeiro do bem nunca está pobre, ainda que a singeleza nele brade. A prece, o bolo, o caldo, o leite, a veste,
são dividendos para o lar celeste, no tesouro de amor da eternidade. Fiquemos nas reflexões dos ensinos dos Espíritos, da grandeza do Pai, Criador de todas as coisas, que jamais nos abandonaríamos em momento algum. E vamos preparar-nos para um momento de prece. Ensina-nos a doutrina espírita, que a prece, ela é do coração, é do nosso sentimento. Nós devemos trazer aquilo que está dentro de nós, e quando fazemos a nossa prece com confiança, com unção, Deus sempre manda bons espíritos a nos auxiliar. Mas existem preces decoradas, como se diz, que são lindas. O próprio Pai Nosso, que o Cristo ensinou. E se nós a dissermos, colocando nelas o nosso coração, os nossos sentimentos serão muito mais elevados. E a nossa sensação da presença dos benfeitores conosco crescerá exponencialmente. E assim, nós vamos trazer hoje, então, uma destas preces do Monsenhor José Silvério Horta, Espírito Espírita, também através da mediunidade gloriosa de Chico Xavier, e que nós podemos, querendo cerrar os olhos e imaginar os nossos benfeitores, nossos anjos da guarda, a aplicar-nos um passe nesse momento da prece, assim como também com aqueles que convivem conosco ou aqueles que nos vêm ao pensamento. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Na proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpra a vontade do vosso amor, que assim seja. Que Deus nos abençoe e uma boa semana de luta para vencermos a nós mesmos.